O futuro da Igreja em xeque. Bom, isso é como alguns colocam. Após o Papa Francisco falecer, se debate agora se o legado dele continua ou se haverá um Papa mais conservador à frente, então, dessa instituição milenar. Nós debateremos hoje com um convidado o que isso significa, convidado especial, um grande amigo do programa, o senhor José Carlos Sepúlveda. A gente discute também um mundo mais pobre. Isso é o que o FMI, o Fundo Monetário Internacional, projeta. Em uma reunião hoje, eles reduziram a expectativa de crescimento global. Nós exploraremos o que isso significa. Um Brasil mais pobre, um mundo mais pobre e dificuldades econômicas projetadas seguindo adiante. A gente aborda isso mais no programa de hoje. Antes a gente começa com nossas manchetes do Brasil e do mundo. Vamos ao nosso giro de notícias e começando pela Ásia, mais precisamente pela China. Vocês que acompanham o programa estão bem informados a respeito de terras raras e de como a China tem tentado conseguir apoio com parceiros no leste da Ásia em meio à guerra comercial. Agora a gente tem a seguinte informação. A China tem buscado fazer alianças com países por ali, envolvendo, claro, a sua postura na guerra comercial com os Estados Unidos. Segundo o jornal Korea Economic Daily, jornal em língua inglesa, coreano, que acompanha assuntos de economia, a China pediu que empresas da Coreia do Sul deixem de exportar produtos que contenham terras raras chinesas para companhias de defesa dos Estados Unidos. As cartas teriam sido enviadas pelo Ministério do Comércio chinês com alertas de sanções em caso de descumprimento. Se vocês voltarem aqui nos cortes dos programas anteriores, tem um chamado Corte Crítico, no qual a gente vai a fundo a respeito de como a China restringiu exportações de terras raras para os Estados Unidos. Esse é um recurso mineral crítico que é utilizado em uma série de aplicações, incluindo, por exemplo, jatos de combate, e é essencial para o Pentágono. Agora, então, a informação é que eles pedem que a Coreia do Sul pare de exportar produtos que contenham terras raras que vêm da China para companhias de defesa dos Estados Unidos. O Ministério da Indústria da Coreia ainda não se pronunciou a respeito do assunto. Mas ainda passando pelo leste da Ásia, a gente vai para a China e Japão. A China pediu ao Japão uma ação conjunta em meio à escalada da guerra comercial. Segundo a agência Kyodo, o premier chinês Li Qiang enviou uma carta para o primeiro-ministro do Japão, o Shigeru Ishiba, defendendo que os dois países, nas palavras então do governo chinês, lutem juntos contra o protecionismo. Lutem juntos contra o protecionismo. Os chineses também ameaçaram países que estão buscando firmar acordos com Washington, aspas, às custas de Pequim, em uma escalada entre as duas maiores economias do mundo. O Japão está atualmente negociando com os Estados Unidos e, claro, quando o governo americano fala sobre negociações com tarifas, eles têm constantemente falado de exemplos positivos na Coreia do Sul e no Japão. Falando no governo americano, é para lá que a gente vai agora, a gente fala dos Estados Unidos. Vocês acompanharam também uma reportagem que a gente fez anteriormente. Quem estiver procurando os cortes depois, chama-se Trump versus Harvard, onde a gente foi a fundo na disputa entre o governo dos Estados Unidos e a mais antiga e prestigiosa universidade do país, a Universidade de Harvard. Muito bem. Essa mesma universidade agora está processando o governo Trump para impedir o corte bilionário em verbas federais. Lembrando, o governo Trump buscava um corte de mais de 2 bilhões em fundos federais que eram cedidos à universidade. Harvard entrou com uma ação ontem, na segunda-feira. Notícia bombou à noite nos Estados Unidos, estava por tudo na internet. Após esse congelamento, então, foram 2,3 bilhões. Quando a gente soma aí 2,26 bilhões em fundos, mais uma isenção fiscal, fica por volta de 2,3 bilhões de dólares, acusando o presidente de usar os recursos para tentar interferir na autonomia acadêmica. A gente cobriu o assunto a fundo, como eu disse, houve cartas do reitor, mas agora no nosso giro de notícias a gente acrescenta que a Casa Branca exige o fim de programas de diversidade e ações contra protestos pró-Palestina que sejam antissemitas. Trump ameaça ainda cortar o status de isenção fiscal da universidade e restringir o ingresso de alunos estrangeiros. Harvard diz que há uma violação da liberdade de expressão e diz que continua combatendo o antissemitismo. A questão antissemita foi um ponto central aí, principalmente com a questão dos protestos que houve após a invasão do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023. Se a gente fala dessa questão na justiça, não é a única coisa que a gente traz do judiciário americano. Juízes continuam questionando se o governo Trump está respeitando a decisão da Suprema Corte sobre deportações. Agora a gente tem o seguinte, a juíza Charlotte Sweeney afirmou que os avisos enviados a venezuelanos detidos no Texas não explicam seus direitos nem mencionam habeas corpus, o que contraria a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos. Isso é mais um desdobramento naquela decisão que vem da Suprema Corte, melhor dizendo, a medida que vem do governo Trump contestada na Justiça,
da Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798, uma lei do século XVIII que, junto com a designação da gangue Tren de Aragua, uma gangue venezuelana, nos Estados Unidos como organização terrorista estrangeira, tem sido utilizada para deportar membros dessa gangue do país. Trump critica as decisões judiciais, diz que estão dificultando a expulsão de criminosos. A alegação de Trump é uma já repetida várias vezes, de que ele foi eleito com um amplo mandato popular, como poderiam alguns juízes impedi-lo de fazer as deportações, que é o que ele foi eleito para fazer. Esse é o argumento do presidente americano. Ainda a Suprema Corte americana volta a julgar uma questão de direitos religiosos em escolas públicas. Pais de alunos no estado de Maryland contestam a obrigatoriedade dos filhos participarem de aulas com livros infantis que trazem personagens LGBT. Pais no estado de Maryland contestam a obrigatoriedade dos filhos participarem de aulas que tenham livros LGBT. Eles alegam que o conteúdo fere as crenças religiosas e pedem o direito de tirar os filhos, então, dessas atividades. Por outro lado, o distrito escolar, a autoridade escolar ali, argumenta que as retiradas causam transtornos e que os livros promovem a inclusão. Os tribunais inferiores ficaram do lado da escola, os pais agora estão apelando na Suprema Corte. No meio do ano deve haver uma decisão. Agora, se a gente fala dessa pauta de wokeismo e questão de pautas identitárias, a gente vai para Nova Zelândia, aonde, assim como foi no Reino Unido, decisão, Partido da Nova Zelândia integra a coalizão do governo da Nova Zelândia, apresentou um projeto de lei para definir legalmente homens e mulheres com base apenas na biologia. Houve uma decisão judicial no Reino Unido, a gente cobriu na quarta-feira passada. Agora, então, um partido da Nova Zelândia, que integra a coalizão do governo, apresenta um projeto de lei para definir homens e mulheres com base em sexo biológico. Isso excluiria o reconhecimento legal de pessoas trans, então, como, por exemplo, do sexo social, aqueles que eles alegam ter. O vice-premier Winston Peters disse que a medida busca restaurar a realidade biológica. A oposição disse que era populismo típico, alegando que o país enfrenta problemas mais urgentes, incluindo desemprego e crise na saúde. Ainda a proposta precisa avançar, obter maioria no parlamento, mas vem a proposta. A gente passa pelos conflitos globais. Entre Rússia e Ucrânia, no leste da Europa, uma nova trégua pode estar surgindo. O que acontece é o seguinte: o Kremlin afirmou hoje que o presidente Vladimir Putin está disposto a discutir a proposta de Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, para interromper ataques contra a infraestrutura civil. Se a gente lembrar lá atrás, toda a proposta de começar uma trégua que vinha do governo Trump dava um primeiro passo com alvos civis, com infraestrutura civil, depois iria para o mar, para o ar, mas a coisa nunca se concretizou, com alegações de infrações repetidas do cessar-fogo. Na primeira etapa, vindo dos dois lados, a gente tem o seguinte: o porta-voz Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, do lado russo, reconheceu a complexidade e disse que é necessário definir uma clareza de quando uma instalação civil pode ser considerada alvo militar. Vale a gente esclarecer que não tem nenhum plano de um encontro ainda entre os dois lados. Zelensky defende um cessar-fogo incondicional. Moscou exige que Kiev reverta um decreto que proíbe negociações com Putin diretamente. A gente está passando pelos conflitos, a gente vai agora então para o Oriente Médio. 2 terroristas líderes do grupo palestino Jihad Islâmico, envolvidos no ataque de outubro de 2023 em Israel, foram presos pelo governo sírio. Segundo o próprio grupo, ambos os homens estão sob custódia há 5 dias, sem explicação oficial da Síria. O Ministério do Interior confirmou as prisões, mas não deu detalhes. Isso vem em meio a uma reaproximação da nova liderança de Teherã, da nova liderança iraniana. Segundo a agência Reuters, a Síria busca aliviar sanções dos Estados Unidos, mantendo distância ou mesmo interferindo contra grupos que são apoiados pelo Irã. Claro, o Irã, que lá no Oriente Médio atua com o que ele chama de eixo da resistência, classificado por Israel como eixo do terror. Desde 79, o país investe em grupos terroristas estrangeiros, com destaque o Hezbollah. E falando no Hezbollah, a gente vai para o Líbano, país onde o grupo está sediado. Mais uma liderança islâmica foi neutralizada, eliminada. Lá no Líbano, um ataque de drone israelense matou Hussein Attawi, que é comandante da Jama'a Islamiyya, que lançou foguetes contra Israel durante o conflito no ano passado. O ataque ocorreu enquanto ele saía do trabalho em Beirute. Segundo o exército israelense, ele coordenava operações contra alvos israelenses a partir do Líbano. Isso incluía ações na fronteira norte. A gente tem um vídeo aqui na tela que mostra o carro que foi atingido pelo drone israelense. Temos o vídeo? Nós acompanhamos aqui ao lado, então, o carro que foi atingido pelo drone conforme ele saía do trabalho.
Vindo para a América Latina, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse na segunda-feira que o governo dos Estados Unidos retirou seu visto e, portanto, ele não pode mais viajar para os Estados Unidos. O governo americano se recusou a confirmar a informação hoje, se retirou de fato o visto do presidente colombiano ou não. O porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, disse: "É claro que não comentamos sobre casos individuais de vistos. Nossos registros são confidenciais." A gente vê ele aí na tela, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Ele que teve uma desavença com Trump a respeito das deportações, falou também repetidamente sua divergência, vamos colocar em termos brandos, com o presidente americano. Eles tiveram um desentendimento muito grande quanto às deportações. Na Venezuela, mais uma jornalista foi presa após denunciar casos de roubo em reportagem. Segundo o Sindicato Nacional de Trabalhadores da Imprensa, a jornalista Nakari Mena Ramos, a gente tem ela na tela, ela faz parte de mais de 15 profissionais, então, de imprensa desaparecidos no país. 15 jornalistas, colegas de classe nossos, então. ONGs como a Espaço Público alertam para o desaparecimento de comunicadores e detenções sem julgamento. No domingo, a organização denunciou o caso do jornalista Rory Branker. O paradeiro dele também é desconhecido desde que ele foi preso. Claro, as entidades afirmam, não surpreendentemente, que o ambiente para jornalismo no país não é dos mais salubres sob Nicolás Maduro. E finalizando nossas manchetes do Brasil e do mundo de hoje, a gente vem para cá, para o Brasil. Entre hoje e amanhã acontece o julgamento no STF para tornar réus mais de 6 acusados que estiveram envolvidos alegadamente nos atos de 8 de janeiro e na trama que atualmente é averiguada pela Justiça Brasileira. A denúncia foi feita pela Procuradoria-Geral da República e estão sendo julgados na primeira turma da Suprema Corte. São, então, na acusação os seguintes réus: Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro, claro, uma figura muito comentada, conforme a gente fala do desdobrar do caso. Ele foi preso com a acusação de que ele teria ido para os Estados Unidos sem a tramitação comum de entrada e saída do país e, portanto, isso configuraria risco. Depois, as evidências são muito contundentes de que ele não foi para os Estados Unidos coisa nenhuma, uma das prisões mais controversas. A gente tem ainda Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro, Silvinei Vasquez, da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, Mário Fernandes, general do Exército. Quando a gente fala de punhal verde e amarelo e algumas das informações que vieram, ele é uma das figuras mais citadas. Marília de Alencar, que é ex-subsecretária de Segurança do Distrito Federal, e Fernando de Souza Oliveira, ele que é ex-secretário adjunto de Segurança do DF também. De acordo com a PGR, eles são acusados de organizar ações para sustentar a permanência ilegítima de Bolsonaro no poder em 2022.